Fala aí, galera. Hoje eu vou trabalhar um pouquinho com vocês sobre a industrialização brasileira no período da Era Vargas. Então, eu vou tentar falar um pouquinho com vocês o processo industrial brasileiro que aconteceu nesse período. A gente vai chamar de Era Vargas um período que vai de 1930 até mais ou menos 1950. Então, esse período aí, o processo industrial brasileiro, ele vai mais ou menos ter a mesma estrutura. Então, por isso a gente acaba classificando isso como Era Vargas. Então, a gente vai estar trabalhando esse período histórico aqui, né? Desde a Revolução de 30, né? Quando você tem aí realmente uma política industrial, né? Uma revolução industrial brasileira, passando aí pelo primeiro período, né, que é o governo provisório, depois de 34 a 37, né, o governo constitucional, e depois de 37 ao 45, né, mais ou menos aí a questão do Estado Novo. Então, a gente está pegando esse período histórico aqui, e é a partir daí que a gente vai falar um pouquinho sobre o processo industrial brasileiro que aconteceu nesse período. Não vou dar aula de história para vocês de Era Vargas. A minha intenção aqui é falar sobre a política industrial e econômica que aconteceu nesse período histórico. Então, desde a Revolução de 30 até lá, né, o suicídio do Getúlio Vargas, né, culminando aí, né, com uma outra estrutura política. Então, para falar sobre esse período, a gente precisa falar um pouquinho sobre o fim, né, da República Velha e início desse novo período, e isso é marcado pela crise da cafeicultura. Essa crise da cafeicultura, ela vai ser influenciada pela crise de 29. Então, a crise de 29 ela vai, né, varrer a economia mundial, isso vai chegar no Brasil, e um dos reflexos é a crise da cafeicultura, que até então era o nosso pilar econômico. Então, essa crise da cafeicultura ela também vai gerar uma crise no liberalismo, que até então era implementado no Brasil. Com isso, né, o Getúlio Vargas ele vai implementar novas políticas, principalmente baseadas aí no keynesianismo, né, que é uma forte intervenção estatal na economia. E essa forte intervenção estatal na economia, ela vai ser estruturada, ela vai ser baseada em quê? No capital estatal em indústrias de base. Então, o Vargas, né, ele vai iniciar o nosso processo industrial investindo, né, capital público, capital estatal, na indústria de base. Por que capital estatal? Por que não foi o capital privado que foi inserido nesse processo industrial brasileiro? Bem, a gente tem algumas explicações. Né? Primeiro, porque o retorno é um retorno muito lento, leva-se muitos anos para você retirar o seu lucro quando você investe em uma indústria de base. E outro motivo é o alto investimento. Então, você vai ter que investir muito e com retorno muito lento. Isso faz com que a iniciativa privada não fique muito interessada em investir na indústria de base. Então, acaba a indústria de base sendo organizada, estruturada a partir do setor estatal, do setor público. E outra função, né, da indústria de base no Brasil seria combater os obstáculos à nossa industrialização. Ou seja, a industrialização brasileira ela tinha muitos obstáculos, principalmente na questão da matéria-prima, combustível, energia. Então, uma ou outra, né, das intenções de você investir em indústria de base era você combater, né, lutar para acabar com esses obstáculos ao processo industrial. Então, o Getúlio Vargas ele vai atuar também nessa forma, né? Então, o alto investimento, o lucro lento e
combater esses obstáculos ao processo industrial. Então, foi a partir dessa visão que vai ser o nosso processo industrial. Então, você vai ter aí a construção das grandes estatais, né, como a Petrobras, como a Chesf, como a Vale do Rio Doce, como a CSN, ou seja, tudo isso para produzir matéria-prima, energia, para que a gente possa ter aí o nosso processo de industrialização deslanchado. Uma coisa interessante para a gente entender é que a política varguista era uma política altamente nacionalista, ou seja, empresas públicas com capital público. Para quê? Para que você tivesse uma estrutura que não fosse dependente do mercado externo, ou seja, uma política altamente nacionalista. Outra visão que mostra que é uma política altamente nacionalista é que, além da indústria de base, uma outra estrutura adotada pela política varguista foi a política de substituição de importações. O que era a política de substituição de importações? Eram medidas, né, cambiais e fiscais, né, medidas econômicas, para quê? Para que o mercado interno pudesse produzir aquilo que até então era importado. Ou seja, houve um fortalecimento da produção industrial interna. E esse fortalecimento ele se deu a partir de algumas medidas. Primeira dessas medidas, a desvalorização cambial. Ou seja, com a desvalorização cambial, produtos estrangeiros entravam no Brasil muito mais caro e, em contrapartida, produtos brasileiros eram exportados mais barato. Então, era uma política para quê? Conter a entrada de produto estrangeiro e exportar o máximo de produto nacional que desse. Então, aí a gente tem que é uma política de substituição de importações. Outra medida era o aumento de tributos, aumento de tarifas de importação. De novo, né, para fazer com que o produto estrangeiro ficasse muito caro no Brasil, a ponto de forçar a produção interna. Então, esse aumento de tributos também está aí dentro desse contexto. E chegou até mesmo a ter a proibição de importação de certas mercadorias que até então eram produzidas no mercado interno, como calçados, por exemplo. Então, chegou a ter a proibição da importação dessas mercadorias. Tudo isso para quê? Para fortalecer o mercado interno e forçar que a própria indústria nacional pudesse produzir essas mercadorias aqui, tentando dar o quê? Um impulso no processo industrial brasileiro. Então, somado à política de indústria de base com essa política de substituição de importação, a ideia do Vargas era formar aqui no Brasil um parque industrial forte. Bom, uma outra coisa interessante e importante que aconteceu nesse período foi a regulamentação do trabalho. Até então, né, como o Brasil não tinha passado por uma revolução industrial, as relações capital-trabalho no Brasil não estavam muito bem organizadas. Uma coisa que vai acontecer, né, uma estrutura que vai acontecer a partir da Revolução de 30, a partir da industrialização brasileira, é essa regulamentação. Essa regulamentação vai se dar a partir da criação da CLT, né, que são as leis do trabalho. Até então não existia nenhuma lei do trabalho, não existia nem nada que regulamentasse o trabalho, férias, trabalho insalubre, direitos trabalhistas básicos que até então hoje a gente tem, não existiam naquele período. Então você teve que criar uma estrutura que regulamentasse essa relação capital-trabalho para evitar a máxima exploração, né, da mão de obra pela indústria até então nascente. Então, uma coisa super importante, né, a criação do salário mínimo, férias, descanso remunerado,
tudo isso vai ser estruturado a partir, né, do que a gente chama de CLT, né, da estrutura, das leis do trabalho, que vão ser organizados a partir desse período, né? E essas leis trabalhistas, né, vão ficar muito visíveis, né, muito plastificada, né, na famosa carteira de trabalho. Então, a carteira de trabalho virou um símbolo, né, dessa estrutura, dessa lei trabalhista, né? E essa estrutura da lei trabalhista criou aí uma rede de proteção ao trabalho, né, que até então não existia. Muito dessa proteção do trabalho faz com que o Getúlio Vargas tenha até um certo populismo, né? Uma estrutura muito popular dentro das classes mais baixas, né? Tanto que durante muito tempo ele ficou conhecido como pai dos pobres. Por que pai dos pobres? Por causa dessa estrutura, né? Dessa regulamentação forte entre o capital e o trabalho. Então, essa estrutura de lei que vai vigorar no Brasil, né, a partir da consolidação das leis trabalhistas, é importante. Por quê? Porque vai ser o ponto fundamental para a gente estruturar basicamente toda a relação capital-trabalho. Então, isso faz parte aí da que a gente já falou, né, das políticas keynesianas estruturadas pelo Vargas para poder, né, superar, né, a crise de 29 e dar impulso ao nosso processo de industrialização. Então, nosso processo de industrialização ele vai ser baseado na indústria de base, a partir de capital público, a partir de uma política de substituição de importações, a partir de uma regulamentação do capital do trabalho e de uma política altamente nacionalista. Então, o que a gente pode falar de política industrial do período do Getúlio Vargas é essa estrutura aí. Beleza, gente? Então, por hoje a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.